Bem, meus amigos, o Esportivo foi a Nova Prata ontem, não foi feliz, perdeu por 1-0, um jogo que o Esportivo fez um belo primeiro tempo, foi superior, a tipo de Nova Prata totalmente perdida, tecnicamente e taticamente, principalmente taticamente, o Benhur Pereira enrolou o Tonho Gil, o Esportivo perdeu inúmeras oportunidades. E depois do segundo tempo, no segundo tempo não gostei do Esportivo, né, mesmo perdendo o jogo por 1-0, o Benhur fez as trocas que precisava, né, aquelas que eram necessárias, e às vezes as trocas que se faziam necessárias não dão resultado justamente pelo problema de quem entra não dá aquele resultado esperado, aquilo que o treinador esperava. Então isso acontece e infelizmente ontem o Esportivo, nas trocas que foram feitas, os jogadores que entraram não foram bem, né, e o Esportivo, ao invés de melhorar, caiu. O Esportivo, inclusive, teve apenas uma boa oportunidade com o Alan Christ, que errou em bola, e depois, no contra-ataque, quem teve ainda as melhores oportunidades foi a equipe do Nova Prata. Mas mostra o quanto é difícil você jogar futebol, né, com uma equipe que, logicamente, dentro das limitações, e a gente, quando fala em limitações, a gente tem que entender que os adversários do Esportivo também têm as mesmas limitações. Porque eu estou vendo muita gente falar, o time do Esportivo é fraco, o time do Esportivo tem muita deficiência, mas os outros também têm. Não vamos achar que o Nova Prata é uma beleza, que o próprio Glória, que é o líder da competição, disparado, é aquele suprassumo do time de futebol. Não. São times com as suas limitações. Acontece que o Esportivo teve a dificuldade do início da competição trazer o Valdir Espinosa, que não conhecia e não conhece o interior gaúcho e nem mesmo a divisão especial e muito menos o acesso, e isso trazendo ele, não ficando com o Júlio César, que é um treinador que fez toda a base, toda a estrutura do início do ano, e aí dificultou porque saiu, e saiu muito em cima do laço. Quem chegou foi o Rodrigo Carpegiani, que fez um bom trabalho taticamente, o time trabalhava, tinha condições, mas que também não tinha esse conhecimento todo a nível de estado, criou essa dificuldade para o Esportivo. Depois, na troca pelo Benhur Pereira, já pegou o barco andando, deu aquilo que precisava, que era a experiência e a tranquilidade. Por quê? Porque o Rodrigo Carpegiani tinha muita dificuldade na parte emocional, a gente viu um treinador um pouco nervoso, um pouco inexperiente na beira do gramado, e não tinha aquele que seria o seu suporte, que era o Valdir Espinosa, né, lhe dando essa cobertura. O Valdir Espinosa em Bento ficava lá em cima nas arquibancadas, e fora algumas partidas até mesmo não foi. E aí o Esportivo foi tendo dificuldade em pontuar. Embora o Esportivo, mesmo com todos esses percalços, foi melhor na maioria das suas partidas e perdeu jogos que não poderia ter perdido. Justamente, e aí é um ponto de vista meu, por não ter selecionado melhor o seu plantel. O que é selecionado melhor? Não que os nomes poderiam ser errados, não. Mas para você montar uma equipe, você tem que, vou contratar 2 volantes, 4 volantes. 2 tem que ser alto para ter condições de um jogo difícil, ter a bola aérea, vai ajudar meus zagueiros. Meus zagueiros não são tão altos, vou ter que ter um zagueiro mais alto, um lateral que possa jogar para ser o terceiro zagueiro, com uma boa estatura, que saiba jogar em 2 ou 3 funções, até mesmo como volante, que é o caso do Thiago Steffen. Os meus meias tem que ter jogadores que chutem de longa e média distância, como meus volantes, que aproximem, que façam gols. Os laterais tem que ao menos um deles ser um jogador que faça 2 gols por temporada, 3 gols por campeonato, embora sendo curto. O Raul faz, mas faz de pênalti, aí é outra coisa. Você tem que ter 2 jogadores com uma boa bola parada para ter a decisão no lançamento, numa bola parada de falta, numa bola de lado, num cruzamento, num escanteio. Você tem que ter jogadores pelos lados de velocidade, o Esportivo tem, mas que façam gols também, que sejam jogadores verticais, jogadores que entrem dentro da área, que não somente cruzem. Você tem que ter, se a preferência do treinador é jogar com um atacante que saia para os lados, que procure espaço, que tenha penetração, que saia no espaço vazio, tudo bem, mas você tem que ter no mínimo no banco um jogador, um centroavante grande, que seja aquele cone, como muita gente chama, parado, fincado dentro da área, para a dificuldade do jogo, daqui a pouco você começar a cruzar e esse jogador está ali. Então você tem que ter alternâncias táticas
para passar para o treinador ter condições de trabalhar. E isso o esportivo não tem. O esportivo tem um time, né, dentro desta mesma qualidade que poderia ter sido feita antes, né, mas que não deu tempo e não teve esse planejamento de equipe, né, até porque aí eu acho que entrou muito a saída do Júlio para a chegada do Espinosa e para a chegada do Rodrigo, que acharam que tudo poderia ser resolvido, e aí coloca tudo nas mãos do Eduardo Casagrande, que também sozinho não vai ter condições de resolver a situação. Então ficou esse problema, e eu acho que isso aí o esportivo teve o maior problema da temporada. Logicamente que isso não resultou, né, na má campanha do esportivo, porque quando você faz uma má campanha é um contexto, é uma coisa geral, não é somente um detalhe, somente falta de sorte, somente porque falta um centroavante, porque o esportivo transferiu o jogo, deixou transferir o jogo do Nova Prata para ontem, dificuldade. Claro que no meu entendimento acho que o esportivo foi ingênuo demais para fazer essa transferência. O esportivo teria sim melhores condições contra o Nova Prata no momento da data do jogo, mas isso não quer dizer que se jogasse naquele dia, o jogo já estaria vencido. Não, o esportivo poderia também ter perdido. Então não dá para se fazer uma projeção em cima do que não aconteceu. Claro que provavelmente a vantagem era do esportivo naquele período, naquela data. E provavelmente o esportivo teria em percentuais um percentual muito maior de vitória do que teve para ontem. Isso aí é normal, e isso aí é um fato, e a gente sabe que é um fato, e contra fato não há como discutir. Mas tudo isso não faz também que esteja tudo errado. Não, o esportivo tem que agora não cair mais, tem que repensar, começar a trabalhar a escolinha, fazer categorias de base, ter um planejamento para o futuro, olhar para Bento Gonçalves. Nós temos profissionais aqui na cidade para poder dar continuidade a esse trabalho, né? Não gosto de citar nomes porque daqui a pouco, esse é amigo do fulano, esse aí é amigo do ciclano. Não, existem profissionais, tanto como treinador de futebol, como preparador físico. Nós temos bons preparadores físicos aqui em Bento Gonçalves, e também como gerente de futebol. Além disso, começar a abrir para que o clube realmente comece a ter nomes novos, caras novas para estarem lá dentro do esportivo, ajudando. O esportivo precisa, não dá para se ver um esportivo com a grandeza que é. Olha, para quem conhece o esportivo há 30 anos, como eu conheço, que não é toda a história do esportivo, nem mesmo metade da história do esportivo, mas a gente sente muito ver um jogo decisivo e ver o presidente sozinho, junto com o diretor de futebol, e do outro lado o Nova Prata, com 6, 8 diretores fazendo a retaguarda para o jogo. Então, é lamentável, e infelizmente a comunidade tem que abraçar mais o esportivo, os empresários têm que ir lá, bater na porta do presidente, lá na porta do esportivo, eu quero ajudar, eu quero ser mais um, eu quero colaborar, eu quero dar minha parcela de contribuição. Agora, não ficar só criticando. É muito fácil ficar aí nas esquinas, no meio de amizade, de amiguinhos, de bolinhos, ficar criticando se eu fizesse isso, porque eu fiz aquilo. Não. Vai lá e faz. Mostra que sabe fazer, porque aí sim a gente pode ver quem é quem. Mas depende da comunidade, depende de todos nós, de sermos sócios, das empresas colaborarem, das pessoas que realmente conhecem futebol e que têm condições de estarem lá no esportivo para ajudar. Tá certo, meus amigos? O esportivo depende só dele, e na sexta-feira, com certeza, essa camisa azul e branca vai valer, porque a gente sabe que ela é muito forte e ela tem muito nome e tradição.